Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo. Os Estados Unidos abriram uma investigação comercial sobre o trabalho forçado contra 60 países, incluindo o Brasil. De acordo com o governo norte-americano, o objetivo é avaliar se esses países estão falhando nas ações contra empresas que praticam esse tipo de crime. Segundo eles, isso prejudica as empresas americanas. Os países investigados são os principais parceiros comerciais dos Estados Unidos, a exemplo dos países sul-americanos, europeus, da África, Ásia, Oriente Médio, Oceania e os próprios vizinhos como o Canadá. Segundo o governo dos Estados Unidos, as economias investigadas estão entre os principais parceiros comerciais do país. A análise buscará determinar se a falta de medidas efetivas para impedir a entrada desses produtos em seus mercados criam distorções competitivas que impactam trabalhadores e empresas dos Estados Unidos. Em nota, o embaixador de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmou que, apesar do consenso internacional contra o trabalho forçado, muitos governos ainda não adotaram ou não aplicam de forma efetiva medidas para impedir a circulação de produtos associados a essa prática. De acordo com ele, as investigações buscarão avaliar se os governos estrangeiros adotaram medidas suficientes para proibir a importação de produtos feitos com trabalho forçado e quais são os impactos dessa falha sobre trabalhadores e empresas dos Estados Unidos. Os americanos realizam essa apuração com base na seção 301 da Lei de Comércio de 1974, um instrumento utilizado pelo governo norte-americano para responder a práticas comerciais estrangeiras consideradas injustificáveis, discriminatórias ou que restringam o comércio dos Estados Unidos. A legislação estadunidense permite que o próprio representante de comércio inicie investigações quando houver indícios de prejuízo às atividades comerciais do país. A lista de economias investigadas inclui entre Brasil, China, União Europeia, Japão, Reino Unido, Canadá, Índia, México, Coreia do Sul e Austrália. O governo dos Estados Unidos fez uma proposta ao Brasil que classificou de cooperação, pedindo que o país receba em suas prisões os imigrantes detidos em território americano. Outra sugestão foi para que o país apresente uma proposta de enfrentamento das organizações criminosas, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. O Brasil ainda não respondeu. O governo dos Estados Unidos apresentou ao Brasil uma proposta de cooperação para o combate ao crime organizado internacional, que inclui medidas consideradas sensíveis pelo governo brasileiro. Entre elas, a possibilidade de que estrangeiros presos em território americano sejam transferidos para cumprir pena em presídios brasileiros. O modelo seria semelhante ao adotado por El Salvador, que recebe detentos em uma penitenciária de segurança máxima voltada ao combate às gangues. A proposta faz parte de um pacote mais amplo de cooperação discutido entre os dois países e que pode ser tema central de um encontro entre o presidente Lula e o presidente americano Donald Trump. Inicialmente previsto para março, o encontro entre os dois líderes deve ocorrer apenas em abril. Além da questão das prisões, o governo americano também quer que o Brasil apresente um plano para enfrentar as organizações criminosas que atuam no país. Entre os grupos citados por autoridades dos Estados Unidos estão facções brasileiras como o PCC e o Comando Vermelho, além de outras organizações com atuação internacional. Outro ponto da proposta envolve o compartilhamento de informações entre os dois países, incluindo dados biométricos de estrangeiros que pedem refúgio ou buscam abrigo no Brasil. Segundo autoridades americanas, a medida ajudaria a combater redes criminosas e a monitorar rotas utilizadas por organizações ilegais. O governo brasileiro, no entanto, ainda negocia os termos dessa cooperação e não aceitou as propostas apresentadas até o momento. Entre as preocupações do Palácio do Planalto está a possibilidade de que facções criminosas brasileiras sejam classificadas pelos Estados Unidos como organizações terroristas. Na avaliação do governo, essa classificação poderia abrir uma margem para medidas internacionais mais duras e gerar repercussão política interna negativa. Os reflexos econômicos da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã geraram incertezas em setores essenciais da produção de alimentos no mundo. Depois da alta do petróleo, o conflito também passou a ameaçar a soja, os fertilizantes e as exportações de frango do Brasil. Depois do choque no preço da energia, com o barril de petróleo atingindo um valor próximo dos $100, um novo foco de insegurança agora são os fertilizantes, produzidos em grande parte por países do Golfo Pérsico, que utilizam o Estreito de Hormuz, agora bloqueado como rota de transporte.
O choque atinge em especial o grupo dos fertilizantes nitrogenados, principalmente a ureia, o insumo mais utilizado por agricultores em todo o mundo. O Brasil importa cerca de 85% do volume de fertilizantes utilizados anualmente, mesmo sendo líder na produção de alimentos. Em 2025, todo o estoque de ureia do país veio do exterior. Boa parte passou justamente pelo Estreito de Hormuz. A dependência da ureia é maior para grãos como milho, trigo e arroz. A alta nos fertilizantes pode levar os agricultores a optarem por outros produtos de cultura, para evitar custos mais altos. Com isso, a produção agrícola pode acabar sendo prejudicada. A princípio, os agricultores brasileiros devem sofrer menos em comparação com os agricultores do hemisfério norte. No Brasil, a compra de fertilizantes nitrogenados costuma ser maior nos últimos meses do ano, o que não dá para dizer o mesmo sobre a comercialização da soja. A alta no preço médio do diesel impacta diretamente o custo do frete. Neste período do ano, o fluxo de caminhões é maior por causa da colheita do grão. Já no setor de proteína animal, a preocupação é maior, já que quase 25% das exportações de carne de frango tiveram o Oriente Médio como destino em 2025. Os agendamentos de novos embarques para a região estão suspensos por causa da guerra. Com este cenário, os produtores começaram a avaliar novos mercados para redirecionar as vendas, já que no mercado interno a oferta já é suficiente. Tentar vender mais carne de frango no Brasil não seria um bom negócio para os produtores, porque os preços cairiam ainda mais. Seria bom para os consumidores, mas não para eles. Um estudo apontou que as áreas úmidas do Cerrado armazenam 6 vezes mais carbono do que as florestas na Amazônia. Isso significa que elas ajudam na redução da poluição. A análise mostrou que a região é um grande reservatório do gás e o desmatamento pode liberar gases acumulados há milhares de anos. O resultado dos estudos dos biólogos mostrou que esse carbono é resultado de um processo lento de acúmulo, favorecido pela falta de oxigênio nos solos encharcados. A equipe analisou os estoques de carbono presentes em solos profundos dessas áreas úmidas. Para isso, coletou amostras de solo de até 4 metros de profundidade, algo raro nesse tipo de pesquisa. Nos estudos anteriores, os pesquisadores costumavam analisar apenas as camadas superficiais do solo, de até 1 metro de profundidade. Segundo os autores, essa limitação fazia com que os cálculos subestimassem o estoque real de carbono. Foi com essa investigação mais profunda do solo que os cientistas conseguiram revelar um reservatório muito maior, acumulado ao longo de milhares de anos. Os resultados ajudam a mudar a forma como o Cerrado é visto nas discussões sobre clima e conservação. Frequentemente lembrado pela biodiversidade e pela rápida expansão da fronteira agrícola, o bioma passa agora a ser reconhecido também como um importante aliado no equilíbrio climático global. A descoberta sugere que a proteção de veredas e de outras áreas úmidas pode ter um papel estratégico na redução das emissões de carbono. Essa proteção é necessária, pois mesmo com uma tendência de queda, os índices de desmatamento do Cerrado ainda permanecem altos. De agosto de 2025 a janeiro deste ano, as áreas sob alerta de desmatamento no Cerrado totalizaram quase 2.000 km². Para ajudar a visualizar esse tamanho, a área é comparável a pouco mais do que a São Paulo inteira. Para os pesquisadores, compreender e preservar esses estoques subterrâneos é essencial para orientar políticas de conservação e estratégias de mitigação das mudanças climáticas. Quase metade dos microempreendedores individuais do Brasil fazem planos para ampliar o negócio. E segundo o levantamento divulgado ontem, muitos aprenderam com os erros do passado de outros, a não dar um passo maior do que a perna. Quase metade dos microempreendedores individuais no Brasil avalia a possibilidade de ampliar o porte do negócio e migrar para o modelo de micro ou pequena empresa. A informação faz parte da sondagem econômica do MEI realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. De acordo com o levantamento, 25% dos entrevistados afirmam ter intenção concreta de fazer essa mudança, enquanto outros 20,5% dizem considerar a transição no futuro. Entre os empreendedores que pensam em crescer, o principal estímulo é o aumento nas vendas, apontado por 43% dos participantes. Também pesam na decisão a possibilidade de obter linhas de crédito maiores, ampliar o número de clientes atendidos e aproveitar novas oportunidades de negócio. Por outro lado, 34% dos entrevistados afirmam não ter interesse em alterar o enquadramento, alegando que o modelo atual já atende às necessidades do negócio ou que a empresa ainda está em estágio inicial.
O regime de microempreendedor individual foi criado para facilitar a formalização de pequenos negócios no país. Atualmente, o modelo permite faturamento anual de até R$ 81 mil, valor que pode chegar a cerca de R$ 251 mil no caso de caminhoneiros, além da contratação de apenas um funcionário. Já as micro e pequenas empresas possuem limites de faturamento maiores que variam de 360 mil a 4,8 milhões por ano e exigem estrutura administrativa mais complexa, incluindo contabilidade formal e diferentes formas de tributação. E veja a seguir. Senado aprova projeto que dá acesso mais rápido à imunoterapia no SUS para pacientes com câncer. E ainda, mudanças climáticas estão fazendo os dias ficarem mais longos. Nós voltamos já. O Senado aprovou o projeto para que pacientes em tratamento contra o câncer tenham acesso mais rápido à imunoterapia no SUS. Para começar a valer, falta apenas a sanção do presidente Lula. O projeto alterou a Lei Orgânica da Saúde para prever que a imunoterapia seja usada nos protocolos quando mostrar que é mais segura que as opções tradicionais. Com isso, os pacientes do SUS passariam a ter acesso mais rápido ao tratamento. A imunoterapia é um procedimento diferente da rádio ou quimioterapia. São utilizadas as próprias células de defesa do organismo do paciente para atacar com mais eficiência o invasor, que no caso é o câncer. Alguns tumores desenvolvem estratégias para se esconder do sistema imune, ativando mecanismos que impedem a resposta das células de defesa. Os medicamentos imunoterápicos atuam bloqueando esses freios, permitindo que o organismo volte a identificar o câncer como algo estranho. Hoje, a imunoterapia é apontada como um dos avanços mais relevantes da oncologia nas últimas décadas. Em alguns tipos de câncer, em que a doença já se espalhou para outros órgãos, falar em controle prolongado era praticamente impensável até um pouco mais de 10 anos atrás. Com a chegada desses medicamentos, determinados casos passaram a alcançar respostas profundas e sustentadas, a ponto de oncologistas já discutirem a possibilidade de a doença ficar controlada por muito tempo nos pacientes. Mas a aprovação da lei não significa um acesso automático. O SUS já usa a imunoterapia para alguns casos, só que a falta de normas ainda representa um desafio para que os pacientes tenham acesso ao método. Os tratamentos oncológicos no SUS são custeados por meio da autorização de procedimentos de alta complexidade, que estabelecem valores fixos de remuneração. Se o modelo de financiamento não for reestruturado, os hospitais públicos e instituições filantrópicas podem não conseguir adquirir medicamentos de alto custo, mesmo que estejam oficialmente incorporados. As mudanças climáticas estão deixando os dias mais longos e isso nunca aconteceu tão rápido em mais de 3 milhões de anos. Um estudo sugere que o derretimento do gelo global redistribuiu massa nos oceanos e está freando a rotação da Terra. Um estudo publicado nesta semana aponta que o aumento atual na duração dos dias na Terra já é o maior registrado em pelo menos 3,6 milhões de anos. Segundo pesquisadores, o fenômeno ocorre porque o derretimento acelerado das calotas polares e das geleiras está redistribuindo a massa de água no planeta, elevando o nível do mar e alterando levemente a rotação da Terra. De acordo com o estudo, hoje os dias estão se tornando mais longos a uma taxa de cerca de 1,33 milissegundo por século. Pode parecer pouco, mas em termos geológicos, essa velocidade de mudança é incomum. Ao longo dos últimos 2,6 milhões de anos, o crescimento e o derretimento de grandes calotas de gelo já tinham causado variações significativas no comprometimento do dia, mas nenhuma delas se compara ao que está acontecendo agora. Segundo os cientistas, o aumento atual na duração do dia provavelmente está ligado principalmente às atividades humanas que impulsionam o aquecimento global. E as projeções indicam que, até o final do século, o impacto das mudanças climáticas na rotação da Terra pode até superar
o efeito gravitacional da Lua, que normalmente é o principal fator natural responsável por variações no ritmo de rotação do planeta. Aliado a isso, embora as mudanças sejam pequenas, medidas em milissegundos, elas podem ter efeitos importantes em áreas que dependem de mediações extremamente precisas do tempo e da posição da Terra. Entre elas estão sistemas de navegação espacial, satélites e tecnologias de geolocalização de alta pressão. A corrida de rua ganha cada vez mais adeptos em Dourados, mas começar a praticar o esporte sem orientação pode trazer riscos à saúde. Veja quais são os cuidados essenciais antes de sair correndo por aí. A cena é cada vez mais comum nas ruas da cidade. Logo cedo ou no fim da tarde, corredores ocupam avenidas e parques em busca de saúde e qualidade de vida. A corrida de rua é uma das atividades físicas mais acessíveis, basta um tênis e disposição para começar. Mas especialistas alertam, sem preparo adequado, o exercício pode causar lesões e outros problemas. Primeiramente, você tem que fazer uma avaliação médica, fazer um check-up, uma avaliação cardiovascular, articular, para ver se está tudo ok com você, para depois você se inserir no mundo da corrida, né? Porque não é simplesmente você comprar um par de tênis, botar e sair correndo, né? Tem várias etapas que você tem que seguir. Luiz Almeida é atleta e treinador de corrida de rua. Ele começou no esporte ainda criança e hoje ajuda outras pessoas a iniciarem na prática com segurança. Segundo ele, postura, respiração e regularidade nos treinos fazem toda a diferença para evitar lesões e melhorar a qualidade e o desempenho. O primeiro passo é você procurar um profissional de educação física, um treinador que tem alguma equipe, algum grupo, que ele irá te adequar certamente uma planilha conforme o seu nível de condicionamento. O mais indicado é você começar com uma caminhada, né? Uma caminhada e aos poucos você vai inserindo a corrida junto. Quando você vê, você já está correndo já uns 5 quilômetros aí, que as provas que tem hoje em dia, a distância mínima são 5 quilômetros. A caminhada e a corrida de rua trazem inúmeros benefícios para a saúde, como a melhora do condicionamento físico, da saúde cardiovascular, da redução do estresse. Mas antes de começar, especialistas recomendam alguns cuidados para evitar problemas durante a prática. Entre os principais riscos estão lesões nos joelhos, tornozelos e pés, causados principalmente pelo impacto repetitivo e pela sobrecarga. Além disso, treinar em excesso, sem descanso adequado, pode levar ao chamado overtraining, quando o corpo entra em estado de fadiga e aumenta o risco de lesões. A médica do esporte, Karine Gaspar, alerta para outros riscos relacionados à saúde cardíaca. Agora está mais em voga, a gente tem visto mais a questão de morte súbita. E volta e meia os pacientes, as pessoas ficam bem alerta, né, ficam preocupadas. E como evitar, prevenir isso? São pacientes abaixo de 35 anos, as principais doenças que podem causar a morte súbita são doenças genéticas prévias, né? E acima dos 35 anos é a famosa DAC, que é a doença arterial coronariana, que é basicamente o entupimento dos vasinhos lá do coração. Então, a gente sabendo como rastrear esse paciente, a gente pode prevenir muita coisa, tá? E aí sim, realizando alguns testes simples, teste de esteira, um eletro de repouso, um ecocardiograma se a gente julgar necessário, exames laboratoriais, a gente pode prevenir muitos desfechos ruins. A orientação também vale para quem já corre há algum tempo. Dores persistentes, falta de ar excessiva ou cansaço fora do normal são sinais de alerta. Com planejamento, acompanhamento profissional e disciplina, a corrida de rua pode ser uma grande aliada da saúde. A gente tem visto muito imediatismo, o que acaba... tem dois cenários ruins que me desagrada, assim, né, nesse imediatismo. A pessoa não persistir, porque ou vai se machucar, ou porque vai achar muito sofrido, né, porque não está evoluindo ali, respeitando o processo, ou porque vai começar a achar aquilo um fardo, não consegue adaptar na rotina. Então, tudo que eu falo assim, tudo que é bom na nossa vida leva tempo, tudo que a gente quer fazer de maneira contínua exige planejamento, disciplina, e aí a gente precisa de um olhar dessa equipe multidisciplinar. Então, um médico, um profissional da educação física para orientar nesse planejamento, nessa evolução para que seja gradativa. E também uma orientação de nutrição, hidratação, esses outros pontos que são essenciais. O segredo é simples: começar devagar, manter a regularidade e, principalmente, escutar o próprio corpo. A corrida é um esporte muito democrático, né? Então, assim, a gente consegue fazer onde a gente está, um par de tênis, um lugar seguro,
20, 30, 40 minutos que você conseguir fazer 3, 4 vezes por semana, você já vai ter muito benefício e vai conseguir fazer isso aí por longos anos e colher os benefícios dessa atividade física que é tão benéfica pra gente. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um ótimo fim de semana. Tchau, tchau.